Essas leis e as propostas de política, elas têm algumas diferenças que chamam a atenção. Acho que a mais importante é que o caso da lei nacional, ela é uma lei que trata muito pouco de regulação e trata mais do planejamento de ações como metas, planos setoriais, etc., e instrumentos de incentivo para que a nossa economia transite para uma economia de baixo carbono. Já a lei, e era uma lei curta, são 12 artigos, enfim. Já a lei do Estado de São Paulo e a lei do Rio de Janeiro são leis que têm como seu principal foco a regulação. Né? Então eles propõem uma série de possíveis instrumentos a serem aplicados para regular como deverá ser os padrões de produção, distribuição, comércio, inclusive de próprio uso dos produtos em termos de emissões de gases de efeito estufa. E aí também cria instrumentos associados a esses para poder implementar, né, na parte de educação, na parte de instrumentos econômicos e tal. E o que é importante é que para você fazer a implementação dessas leis, tem um processo de regulamentação que será mais intenso no caso federal, porque a lei é curta, então deixa muito espaço para regulamentação, menos intenso no processo estadual, porque ela já é bastante detalhada no caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas elas trazem desafios importantes, porque em certos aspectos elas são quase que até contraditórias, ou não conflitantes, mas enfim, elas têm temas que vão precisar ser ajustados. Né? Então, por exemplo, quando você diz que vai reduzir 20% as emissões dos gases de efeito estufa em São Paulo em relação ao que emitiu em 2005 até 2020, ele tem um significado bem diferente de você reduzir os mesmos 20% no Brasil inteiro. Por quê? Porque no Brasil inteiro as emissões são principalmente de desmatamento e agropecuária, principalmente a pecuária. Mas isso não é o que a gente tem em São Paulo. Em São Paulo a gente tem basicamente as emissões são no setor de energia e transporte. Então uma redução das emissões em São Paulo é mais complicada e mais difícil, esses 20%, do que fazer para o Brasil inteiro, onde você pode, por exemplo, cortar o desmatamento. Né? Então essa compatibilização vai ser importante. Outro aspecto interessante, por exemplo, é o fato de que no caso do Rio de Janeiro você propõe a compensação das emissões. Se emite, tem que compensar ou plantando árvores ou de outro mecanismo que você capture o carbono equivalente que você emitiu, mas diz que isso tem que ser feito dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? Então isso obviamente é interessante para você capturar no lugar, mas na verdade isso não tem importância para o clima, porque para o clima tanto faz se você está capturando aqui ou ali. Né? O importante é a conta fecha. Então é importante que a gente tenha a possibilidade, ou esteja aberta as possibilidades para que você possa ter um mecanismo que essas compensações elas possam acontecer no país como um todo. Até porque ela vai querer gerar oportunidades importantes. Então pode ser que, por exemplo, a região centro-sul do Brasil, que é grande emissora de gases de efeito estufa na área de energia, indústria, resíduos, etc., ela possa estar por exemplo, compensando isso com a redução do desmatamento e conservação de florestas na Amazônia. Então é uma forma de você transferir recursos de um lugar para outro. E a outra coisa importante aqui é como vai ser feita a contabilidade dessas emissões. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a contabilidade das emissões de São Paulo para saber se está reduzindo ou não está reduzindo, o que eu faço com o transporte interestadual, por exemplo? Um caminhão que saiu de São Paulo e foi para, sei lá, Minas Gerais, eu conto a emissão em São Paulo ou em Minas Gerais. Eu conto metade em São Paulo, metade em Minas Gerais. Eu conto quantos quilômetros ele andou em São Paulo ou quantos quilômetros andou em Minas Gerais. Um caminhão que entrou aqui em São Paulo, em vez de passar pelo centro da cidade, ele passou pelo Rodoanel. O trecho do Rodoanel que não está dentro do município de São Paulo, conta ou não conta? Então, são coisas meio bobas, mas que na verdade, quando você soma isso, elas criam alguns problemas de consistência, de como isso vai ser medido e tratado do ponto de vista de redução de emissões. Então, essas coisas vão ser bastante bem combinadas. Então, é muito importante, nesse ano de 2010, que o processo de implementação e regulamentação da lei federal e das leis estaduais, elas andem muito casadas, de forma que o esforço que vai ser feito ele seja um esforço eficiente e eficaz. O caso mais emblemático é São Paulo e a lei federal, né? Porque são
especialmente esse ano, né, são 2 projetos em disputa, digamos assim, no campo nacional, e a gente não tem visto muita conversa, aliás, praticamente não tem visto conversa entre esses 2 entes sobre o tema de mudanças climáticas. Então seria muito importante que a sociedade civil, especialmente, né, o setor empresarial, o setor, as ONGs, os movimentos sociais, a academia, eles promovam esses espaços e provoquem esse encontro entre o nível federal e o nível estadual para compor ações conjuntas, cooperativas, organizadas, que levem ao processo mais simplificado, mais eficiente para todos os agentes que vão estar fazendo essa redução, né? As empresas, o próprio setor público também, que é grande emissor desse tipo de